há vários poemas, há dezenas e dezenas de poemas que falam sobre a língua portuguesa e retratam a língua portuguesa. Poemas escritos por moçambicanos, brasileiros, por portugueses e de outras nacionalidades. E estes poemas, escolhidos com um critério muito próprio do professor Nathaniel, depois eu fiz a curadoria. Porque o professor Nathaniel entendeu que uma exposição só de poemas de língua portuguesa, ela poderia exigir um pouco mais de imagem, digamos assim. A poesia por si já tem sua cor, tem seu filtro, tem sua energia. Mas associada às linguagens das artes visuais, eu penso que ela agregaria uma aura que não está visualmente implícita nos poemas. A gente pode sentir o poema quando diz o poema, quando lê o poema e entende a mensagem que ela traz. Mas as linguagens visuais, elas trazem uma outra aura. E aí foi feita uma curadoria que pensamos em trazer artistas de países falantes de língua portuguesa e que estavam ao alcance desta curadoria em 2018. Convidamos artistas de Moçambique, de Maputo, de Inhambane, da Beira. Foram, no total, 24 artistas na primeira edição. Nesta edição estão 18. E depois foram escolhidos artistas também de Portugal, do Brasil. E, na altura, não conseguimos concretizar com outros artistas de países falantes da língua portuguesa aqui no continente africano. Ficamos com este recorte de Moçambique, Brasil e Portugal. E foi feita essa exposição com estes artistas e pensamos que as questões da língua, que vamos falar um pouco mais na frente, né? Em particular a língua portuguesa falada nesses todos os países, os palopes, ela tem suas particularidades, né? E, então foi pertinente, sim, responder a sua pergunta no início, voltar com esta exposição porque ela fala e retrata aquilo que é o português falando hoje, o português entendido hoje pelos artistas e por uma sociedade. Os artistas são o espelho de uma sociedade. Exatamente. E o que é que implicou verdadeiramente esta curadoria? Qual foi o trabalho de Jorge Dias de forma a que essa exposição traduzisse aquilo que são os anseios agora, né? Que é da promoção, preservação da língua portuguesa através de imagens e poemas? Olha, a exposição é um pacote entre várias outras iniciativas que o IGR está levando a cabo este ano. Temos 3 palestras, três conversas em torno da língua como do ponto de vista de uma escritória, em torno da língua do ponto de vista de uma curadora que faz o slam, a língua no cinema. Amanhã vamos exibir um filme Vidas em Português, e também tem esta exposição. Então, falando da língua portuguesa, nós temos aí uma série de questões que estão pertinentes na área do conhecimento, na área cultural, nas áreas sociais, e compreender as particularidades de cada indivíduo, de cada povo, de cada território, né? Cada região acima de tudo, né? Então é nisso que nós entendemos, né? A exposição, ela vai, se nós vamos ver, voltando aqui tanto a nível dos poemas como a nível dos objetos produzidos pelos artistas, os artistas moçambicanos escolheram naturalmente poemas de brasileiros, de portugueses e de angolanos. Os artistas portugueses escolheram poemas do Brasil ou de Moçambique, e assim foi. Nenhum artista escolheu poemas do seu próprio país, com a exceção de uma grande artista moçambicana, que é a Silvia Bragança, que já não vive, é a única artista já que não está mais entre nós. Todos os outros estão e vivem em Moçambique e outras partes do mundo. E interpretar esses poemas com as linguagens que são muito próprias desses artistas, comunicar das formas mais variadas. E colocar a língua não só como uma expressão cultural, mas colocar a língua, a interpretação desses poemas e a língua como também um processo de transformação e de imposição de valores
que foram colocados ao longo desses 500 anos. Porque para hoje sermos 5 países em África, um na América Latina, um em Timor, na Ásia e Portugal, é porque muita coisa esses povos já abriram mão, não é? E isso não foi um processo simples, não é? Não foi um processo que foi dolorido, digamos assim. O processo de colonização teve as suas particularidades que todos nós conhecemos. Mas tem uma herança que ficou, que é uma herança da língua. E hoje nós questionamos muito se a língua portuguesa realmente é uma língua mais falada em Moçambique. Também temos uma variedade de línguas em Moçambique e temos uma variedade de português dentro de Moçambique. Exato. Então é sempre pertinente conversar sobre a língua, sobre o que nós comunicamos, porque eu entendo que uma das maiores expressões culturais de um povo é exatamente a língua. Exato. É a língua, é a expressão corporal, é aquilo que a gente come, que é a culinária, aquilo que a gente dança. São expressões de comunicação, são fundamentais para traduzirem nossos valores. Olhando para a exposição, naturalmente ela tem vários recortes, teve um recorte em 2018, desta vez essas obras que pertencem, devo aqui sublinhar, ao Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, estão lá 7 anos em depósito, muito bem conservadas, com a intenção mesmo dela ser uma exposição itinerante, que não se feche só nas paredes do Instituto Guimarães Rosa, que vá para outras paredes aqui em Moçambique, para o centro e para o norte, e que também possa ser reeditada em outros países. É isso que nós queremos. Queremos que todos nós falemos português. A exposição não está completa, naturalmente. Foram gravados com estudantes de literatura da Universidade Eduardo Mondlane em 2018, leitura desses poemas todos, que estão em depósito na Rádio Moçambique, e que nós, em algum momento, vamos recuperar tudo isso para ver as várias vozes, as várias pronúncias que leem os vários poemas que estão nessa exposição tratada pelos vários artistas. Isso também é uma riqueza muito grande e que daqui a uns anos, reeditando essa exposição, nós iremos compreender as nuances da língua e as metamorfoses da própria língua. Há um poema que fala sobre metamorfoses da língua que é belíssimo. Exato, muito interessante. Ora, quais são as variantes da língua que nós encontramos nesses poemas, até porque as telas são inspiradas em poemas de autores lusófonos. Só em Moçambique nós temos essas variantes do próprio português, e em todos os países que falam português, já não digo, existe muita diferença quando por exemplo, um cidadão português fala diferentemente do Brasil, de Angola, etc. E nessa exposição existe esta tradução desta variedade, destas diferenças, dessas diferenças na semelhança, digamos. Conseguimos encontrar lá essa diversidade do português e essa evolução e essas metamorfoses que a própria língua apresenta. Sim, para quem compreende e quem tem os filtros adequados, claro que vai perceber que o escritor moçambicano expressa-se muito diferente e está lá refletido naturalmente nos poemas, na exposição de um escritor ou de um poeta brasileiro e de épocas diferentes naturalmente, né? Exato. Mas a escrita, ela tem uma particularidade, né? Como a fala, né? A fala reflete-se muito mais, é muito mais visível, quando tiver sonoridade, quando as palavras colocadas, acima de tudo. E essas variantes são, claro, eu não sou especialista em língua portuguesa, sou apaixonado pelas histórias da língua, entendo, como muitos querem, o português é uma língua pluricêntrica, exato, tem vários centros, é pluricultural, nós não falamos mais de línguas nacionalistas, como eu creio que deve correntes que possam pensar, dando uma nacionalidade à língua. A língua não tem nacionalidades, a língua tem culturas que são muito diferentes, as culturas estão muito para além daquilo que são nacionalismos, e nós temos variantes. Hoje, estudiosos afirmam e tem vários estudos sobre isso, sobre a variante de português moçambicano, sobre a variante português angolano, sobre a variante português brasileiro, que é também de alguma forma muito diferente daquilo que se fala dos
acordos ortográficos, que é outra história aí da língua portuguesa. E nós temos que admitir essas formas diferentes de expressar, formas diferentes de colocar os verbos, formas diferentes de colocar os tempos, palavras que são incorporadas, que são dadas por estrangeirismos ou por línguas locais e que traduzem aquilo que é a nossa forma muito própria de falar, não é? As histórias, os artistas em Moçambique, em Angola, Portugal ou Brasil, Cabo Verde, o que nós quisermos dizer, e até em países que não falam português, o mesmo tema, a mesma mensagem pode ser interpretada de formas bastante diferentes, com suportes bastante diferentes e linguagens diferentes. Isso tem muito a ver, porque nas artes visuais, como tem esta probabilidade de ser individualizada a forma de expressão, não é tão coletivizada, assim que se diz, não tanto do coletivo como das línguas. Nós vemos isso com muito mais naturalidade e aceitação, acima de tudo. Mas como as línguas elas são quase que coletivizadas, são faladas de formas diferentes de um tempo, do grupo, e respeitam determinadas regras, uma pequena mudança a gente repara imediatamente e diz, olha, esta não é assim que se diz, o correto é esta, mas sem a gente querer entender realmente qual é a forma mais certa de dizer. Né? Eu lembro que uma vez que estive no Brasil, na primeira vez que estive no Brasil, eu perguntei onde é que devia apanhar um autocarro, né? Exato. Assim, dizia Machibombo, né? Para um determinado sítio da cidade do Rio de Janeiro. E o indivíduo naturalmente é muito simples, creio que não tem uma educação erudita, também as pessoas com educação erudita diriam da mesma forma. Ele disse, pega o ônibus ali no ponto, e quando chegar no tal, desce no ponto tal. Para mim que não fazia nenhum sentido, porque o ponto não era um lugar onde se apanha um autocarro, ponto uma paragem. Mas dizer paragem para um carioca, um paulista, isso não faz nenhum sentido, não é? Bom, isso é um exemplo que entre milhares de outros exemplos que nós podemos ter, não é? E esse diálogo entre as artes plásticas e a poesia permite visualizarmos melhor aquilo que é a produção em termos de língua, e também mostra que, afinal, as artes não estão trancadas no seu único universo, né? Nós podemos ter a poesia com a dança, por exemplo, com a música, com o teatro, com o cinema, e agora temos essa imagem com as artes plásticas. É possível termos esses cruzamentos e um diálogo saudável entre artes diferentes? Sim, a literatura, de uma forma geral, e a poesia em particular, ela cruza com tudo, cruza com o cinema, cruza com a dança, com as artes visuais, cruza com a comunicação do dia a dia, não é? Cruza com a forma de pensar e de se olhar novamente para que nós realmente somos. E tem artistas belíssimos que têm um trabalho muito voltado para as artes visuais, para as linguagens visuais, e também um trabalho muito voltado para a literatura. Em Moçambique é um exemplo disso, várias artistas mulheres que são escritoras, que são artistas plásticas, mas também tem aquelas artistas que o seu trabalho de artes visuais ela é fruto de uma escrita, né? Ela está extremamente ligada. Na exposição temos essas três abordagens. Por exemplo, Carmen Maria, ela não faz de forma alguma um trabalho voltado ou alimentado pela literatura. Ela tem um trabalho muito alimentado pelas técnicas e as histórias da própria vida dela. A Sônia Sultuano já tem um perfil diferente. Ela faz um trabalho que é também alimentado pela literatura. A literatura alimenta as artes visuais alimentam a literatura. Elas estão assim juntas. Tem uma artista que é Larissa Ferreira, que é brasileira, não faz nem uma coisa nem outra, mas ela pega a questão da língua, ela transforma aquilo como uma denúncia de como a língua ela vai reprimir socialmente. A língua reprime
muitas das vezes. Exato. A forma como nós falamos nos coloca em determinados molduras, não é? E a forma como nós expressamos nos abre portas ou nos fecha portas. Então ela tem essa questão. Depois, o que é que nós perdemos? Temos que nos expressar de forma padronizada. O que é que nós ganhamos? Então, Larissa trata desses aspectos. A outra artista brasileira, que é a Isa Bandeira, ela aborda questões mais conceptuais das linguagens das artes visuais. Eu estou aqui a citar só mulheres, né? Foi mesmo de propósito. Exato. Das mulheres que estão aqui. E tem outra que é outra artista mulher na exposição, que é a Silvia Bragança e a Nelsa Aguambe, né? Uma artista moçambicana fantástica também. Mas é isso, fazer esta curadoria e reeditar essa exposição nos permitiu naturalmente fazer uma releitura das outras artes visuais e voltar a chamar a atenção assim, olha, ao público, aos artistas, aos poetas, aos escritores, que temos que ter uma consciência sobre aquilo que nós fazemos com base na língua. A língua ela traduz tudo, não é? A língua ela traduz qualquer imagem que nós queremos pensar sobre ela ou comunicar sobre ela. Exato. Para além do Dia Mundial da Língua Portuguesa, tirando esta exposição agora que está patente no Instituto Guimarães Rosa, quais são as próximas propostas que este Instituto traz, tendo em conta que nos faz a ponte entre Moçambique e Brasil culturalmente? Nossa programação tem este perfil muito pensada nesta aproximação de Moçambique e Brasil e também com os demais países falantes da língua portuguesa. Por exemplo, aqui tem outras abordagens de eventos que não abordam a questão da língua portuguesa nem dos países falantes de português. Mas a ponte entre Moçambique e Brasil é o essencial, naturalmente. Temos todas as quartas-feiras cinema brasileiro, isso é um ponto importante, que o CineGer, ela faz este trabalho do cinema brasileiro, muito importante, riquíssimo, com uma programação bastante extensa, gêneros bastante extensos. O teatro também muito pensado em textos de brasileiros, e também artistas brasileiros que têm passado ou que vivem em Moçambique ou que passam por Moçambique, que apresentam as coisas lá no Centro Cultural. Mas nós queremos fazer o IGR um centro vivo, não só da difusão. Eu não tinha dito antes, nós também temos o curso de português para estrangeiros, que é uma vertente brasileira, e temos também o curso de português que é intercultural. Exato. Que é um português para os moçambicanos, digamos assim, para o exercício da língua, acima de tudo. Não estamos a ensinar o português que é do Brasil, mas um português como exercício de língua, acima de tudo. Pode estar fazer esse curso estudantes de escola secundária, da universidade. Ele é aberto, os níveis são abertos para qualquer nível de escolaridade. O português tem isso. Eu digo muito abertamente, eu falo muito mal português. Né? Exato. Várias coisas que eu disse aqui nesses minutos de conversa, muita coisa eu disse errado. Mas o conto talvez não é o que está dito errado de forma verbal, ou gramatical, ou construção linguística. O que mais conta aqui é a capacidade de comunicação. Agora, por mais que eu tenha dito as palavras mais corretas, se ninguém entendeu, então eu comuniquei errado, falei mal o português. Exatamente. Então, eu penso que ser um pouco mais livre, pensando na forma de comunicação, usando como uma matriz uma língua, ela é válida e é isso que nós queremos com o português como língua intercultural, acima de tudo. E o IGER pensa nessas coisas, pensa também, temos exposições de artistas brasileiros que vêm a Moçambique, temos exposições sempre de artistas moçambicanos e brasileiros, e artistas moçambicanos também, que têm esta proximidade com esta cultura e que estão abertos sempre a mostrar seus trabalhos no IGR.
Tá certo, muito obrigado, Jorge Dia, por cá ter estado ao Mosaico Cultural e partilhar as novidades sobre a nossa língua, a exposição que estreou ontem no Instituto, mas também falou um pouco já nos últimos minutos sobre outras propostas que o Instituto tem para o público que aprecia as artes no geral.